Dada a semana epidemiológica, gente, que se inicia, a expectativa é saber sobre esse panorama da doença. Novos contaminados, regras de distanciamento que apertam e afrouxam. E a pergunta é, quando é que tudo isso vai passar? Ainda em março, a expectativa dos especialistas era de que a pandemia se amenizaria em setembro ainda. Metade deste tempo previsto já passou e estamos vivendo ainda um turbilhão de casos se multiplicando. O que podemos esperar do futuro? Fidel Alvarenga traz uma resposta com essa reportagem. Somente neste fim de semana, Foz do Iguaçu registrou mais 3 mortes por coronavírus, chegando ao total de 14 óbitos pela doença. Eu estou aqui com a médica infectologista Flávia Trench, que vai falar sobre um panorama de como é que está a situação epidemiológica da cidade, na sua opinião, em relação ao coronavírus. Na verdade, a gente está em franca ascensão de casos, né? Então, aquela coisa da curva, nós não chegamos nem no pico, nós estamos subindo para o pico, nós não chegamos no máximo. Então, a gente sente isso no telefone, sente isso na busca pelos exames, né, nos contatos das pessoas que às vezes não têm sintomas, mas têm dúvidas, né? Nós chegamos a ter, num WhatsApp nosso, numa hora lá, 839 mensagens. Né? Quando a gente antes atendia 120 pacientes dia, né? Então hoje isso subiu absurdamente. Isso é um reflexo, né, na ponta, né, do que está aumentando de casos. Então a gente vê primeiro aquele aumento dos casos leves, muitos casos leves, e depois você começa a ter esse salpicado de casos graves e ocupando leito de UTI. Lembrando que um paciente que entra no leito de UTI, ele fica em média 3 semanas. Né? Então a gente tem 30 leitos de UTI, você colocou 30 pacientes, que é nada numa população de 255 mil habitantes, sem contar os outros municípios da 9ª regional e até os da Macro-Oeste, que tem nos enviado pacientes também. Né? Então, assim, não dá para contar que a gente tem leito sobrando. Né? Então, as pessoas realmente elas têm que se cuidar. E pela demora, como isso se processa, a gente vê que algumas pessoas estão relaxando. Né? Então, está se encontrando em festas, né? Tá indo no supermercado na hora do pico. Né? Então, houve um relaxamento das medidas preventivas justamente no momento mais grave, né? Em que a gente tem que ser mais, né, proativo no sentido de aderir às medidas de distanciamento, de utilização de máscara, de não ficar circulando à toa, de realmente só ir aos locais essenciais, né? E na rua, de preferência, só quem trabalha em serviço essencial. E sabendo que os casos ainda estão crescendo e que a gente agora está com quase 90% dos leitos de UTIs ocupados, isso também começa a preocupar? Não, a gente já está preocupado desde o começo, né? Tem algumas pessoas que não estão, né? Então, assim, realmente você fica sujeito a... E assim, não, manda para outra cidade. Não, não vai ter. A gente já está vendo isso. As outras cidades estão mandando para cá. A gente que se organizou desde o começo recebeu o paciente de fora. Não vai ter para onde mandar. Né? E não vai ter dinheiro também que resolva. Eu pago. Não vai ter leito pago, não vai ter leito SUS, não vai ter leito para convênio, não vai ter leito para ninguém. Então as pessoas têm que entender isso, que a gente não quer pagar essa conta à vista, a gente tem que diluir o número de casos. Né? Enquanto não existe um tratamento definitivo, porque não existe tratamento nem preventivo e nem para quem já está doente efetivo, a ciência não achou, então as pessoas, o que a gente tem que fazer é realmente prevenir e evitar ao máximo o número aumentado de infecções. Né, para que as pessoas graves tenham um leito quando precisarem. Nesse momento, o isolamento é a melhor opção? É a melhor opção. É isso que a gente tem de real. É distanciamento social, 2 metros de distância, máscara, muita higienização das mãos e diminuir. Só fica bom o negócio quando a gente diminui de 70% para mais as nossas interações. Então, assim, é muito do que a gente tem que evitar se interrelacionar para ter um peso, né, na prevenção.